lembrava para gravar certo. Estamos dando continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos fazer a sexta aula. Muito calor. Agora você tirou o foco. Aí tá. Na sexta aula a gente continua falando sobre os riscos da mediunidade, né? Os riscos e inconvenientes. Então, outros riscos, fora aqueles que nós vimos na aula passada, são a falta de estudo, a falta de metodologia, a facilidade de comunicação pode servir à invasão de almas perversas e não exercitá-la em médiuns com caracteres impressionáveis e fracos, e não exercitá-la em crianças. Bom, por que a gente tem que cuidar com a questão do estudo? Porque se a gente não entender a teoria, se a gente não conhecer a teoria, a gente não vai entender a prática. Então precisamos de ter aquele caminho sólido que nos garanta realmente um bem desenvolver da prática. Porque é mais ou menos como você pegar para uma criança, e dizer assim, uma criança que nunca entrou na cozinha, e você dizer para ela assim, olha, entra lá e faça uma feijoada. E daí? Como fazer uma feijoada? Mas para fazer uma feijoada eu tenho que saber acender um fogo. Eu tenho que saber que eu preciso de água, sal, azeite, outros condimentos que vão entrar lá. Tem um jeito certo de colocar o feijão na panela, não basta você colocar o feijão e acender, ele tem que ter água antes, mas se você não botar o azeite junto, não vai ficar bom o feito. Então tem todo um caminho a ser seguido, que uma criança não vai saber. E eu lembro muito bem, quando eu fiquei sozinho pela primeira vez, no meu segundo casamento, quando eu separei do meu segundo casamento, que eu fiquei sozinho, e eu nunca soube fazer nenhum prato de comida. Foram 46 anos sem nunca ter feito nada na minha vida. Daí, a primeira coisa que eu fui fazer era lavar as minhas roupas. Daí eu comprei uma máquina de lavar e vi o manualzinho da máquina que tinha 3 potinhos dentro da máquina, um para colocar alvejante, outro para colocar sabão e outro para colocar amaciante. Eu peguei toda a minha roupa, botei na máquina, enchi os 3 potinhos, um com alvejante, com sabão, outro com amaciante, e botei para tocar. E perdi uma máquina inteira de roupa, né? Porque eu não sabia que alvejante era só para roupa branca. Nunca ninguém tinha me falado isso. Daí, depois de uma semana comendo em restaurante, chamei a minha filha e disse, olha, eu preciso de uma comidinha caseira, não aguento mais o restaurante. Daí ela foi lá e fez uma pratada de macarronada para mim. Ela disse, já vou deixar para você ter macarronada por uns 3 dias aqui para você. Tá bom. Chegou de noite, eu vou esquentar a macarronada, né? Peguei a panela, botei no fogo e liguei o gás. Queimou tudo o macarrão. E eu fiquei, mas eu não sabia. Eu não tinha a mínima noção que não dava para ser daquela forma. Então a mesma coisa quando a gente vai trabalhar no grupo mediúnico. Existe um caminhar, existe uma forma segura de você nunca passar susto com mediunidade. Então se você seguir todo aquele trajeto, conhecendo toda a parte teórica da coisa, você vai muito facilmente, confortavelmente e seguramente você vai fazer a coisa dar certo. Então veja, a importância de qualquer coisa. Nenhum engenheiro se torna engenheiro sem passar pelo primário, pelo secundário, pelo curso médio e daí chegar na engenharia. Ele tem que conhecer toda a área teórica para fazer um cálculo de uma parede, de uma ponte, de como vou levantar um prédio. A mesma coisa é aqui. Carlos, eu agradeci você quando você na mesa aqui, quando o Antônio disse, agora você
esse comando. Ah, vai se ouvir. Não tem, você prepara, né? Veja bem, Não é? veja bem uma coisa. É lógico que você, sozinho, não deve fazer isso. Sozinho você não deve fazer isso. Mas o André está do teu lado. E ele está fazendo o papel do teu mestre. Então ele está ali. Se você fizer bobagem, ele está ali para te segurar as contas. E esse é um bom aprendizado para você aproveitar. Entende? Porque você pode errar agora, porque tem alguém pronto ali para não deixar você fazer besteira. E ele está olhando como é que você está indo direitinho na coisa. Entende? Você está aprendendo meio a galope a coisa. E é bom que você mantenha esse senso de responsabilidade, é muito bom que você mantenha esse senso, tá? Porque isso denota um compromisso com fazer um bom trabalho. E isso é legal. Bom, falta de métodos. Então o amiguinho vai lá no centro espírita, ele aprende que para ele poder fazer um bom trabalho mediúnico, ele tem que ler bastante, ele tem que saber relaxar, ele tem que saber cuidar da alimentação no dia do trabalho, ele tem que estar com uma roupa confortável, ele tem que respeitar todo aquele mise-en-scène que exige um ritual. Muito bem. Mas daí, ele troca os pés pelas mãos, ele põe toda a metodologia de ponta cabeça. Não, eu vou lá primeiro, eu faço a primeira parte do trabalho, depois eu faço a última, depois eu intercalo uma no meio e não sigo a metodologia do trabalho. Então, sempre que você não tem métodos para trabalhar, você está muito propenso a errar e a errar muito. Não é errar pouco, é errar muito. Então, tome cuidado. Toda essa metodologia, ela tem um porquê. Por que a gente abre o trabalho com uma prece e não abre o trabalho com uma comunicação mediúnica? Porque a prece vai estabelecer toda uma aura positiva naquele ambiente, que a gente chama de egrégora, né? Ela vai criar uma egrégora positiva para aquele ambiente ficar purificado. Muito bem. Daí, feito a prece, a gente faz uma concentração. Para que a concentração? Para facilitar a percepção de todas aquelas forças espirituais que estejam, por acaso, em nossa volta. Já reconhecendo se aquilo é bom, ou se aquilo é mais ou menos, ou se aquilo é ruim. Se nós vamos ter um trabalho mais leve ou mais pesado. Bom, feito isso, a gente inicia sempre por uma irradiação. Por que não deixamos a irradiação para o final do trabalho e fazemos ela sempre no início do trabalho? Tem algum palpite algum de vocês aí? Por que a irradiação é feita na frente e não depois? Eu acredito que seja porque a radiação ela vai fixar melhor a concentração de cada médio na mesa. Seria para... Como posso explicar? Vamos dizer assim, forma um campo magnético mais forte na vibração. Não é bem por isso. Não é bem por isso. Equilíbrio? Também não é isso. Às vezes você recebe espíritos de uma negatividade muito grande, aí não é... Quase isso. Porque a irradiação, muitas vezes, ela faz o papel de uma evocação. E se você fizer uma evocação no final do trabalho, você pode levar essa entidade junto com você para a sua casa. Então a gente faz isso no começo do trabalho, porque se acontecer de se transformar aquela leitura numa evocação, nós teremos ainda o restante do trabalho para poder doutrinar aquela entidade e para poder afastar ela do médium. E o médium sair daqui bonitinho. Então, veja, isso faz parte da metodologia. Tem gente que não se preocupa com isso e faz a radiação no fim da noite. Aí ele está, o show está mais assim. Mas ele faz errado. Eu estranhei, porque quando eu comecei com você a ler, primeiro era radiação, né? Depois vocês iam para fazer psicografia, esse negócio todo. E aí não, ele faz uma oração, né?
E daí ele pega para a gente se concentrar e tal, e daí ele já começa, vamos, pode falar aí e tal. Veja só, o que está acontecendo com o Andrade? Eu sei que o Andrade sabe isso que eu estou falando aqui, e ele sempre respeitou isso no grupo, quando eu trabalhava com ele. Sempre respeitou. O que pode estar acontecendo com o Andrade? O Andrade está esquecido. Você está entendendo? Então o Andrade está numa idade tão avançada hoje, que às vezes troca os pés pelas mãos. Ele tem tanta segurança no que ele faz, que ele acaba não obedecendo a metodologia. Tá? Então, mas vocês mesmos podem dizer, mas Andrade, não é melhor fazer radiação no começo? A Santa até falou na conferência E? Deixa para depois. Não, mas eu vou falar. Não chegou a comentar comigo. Mas ela me comentou que ele não liga a música, que a gente comprou um rádio ali para ter música na sala e ele acaba não usando a música da sala, né? Então, porque ele não escuta, ele está surdo, se ele põe a música, ele tem dificuldade para ouvir, né? Então daí fica complicado. A entidade dele falou o nome, disse quem era, e depois, não sei se você é homem ou mulher, é uma criança, então ficou meio assim, até eu fiquei seguro, digo, não vou nem me manifestar, eu ficar na minha. Eu estou falando aqui, isso está sendo gravado, daí vai ser uma coisa. Vai ter que cortar isso. Vou ter que cortar. Então veja, a gente tem que seguir a metodologia. Sempre. Para não correr risco de graça. Tudo bem que eu sei fazer, tudo bem que se acontecer, eu vou lá, eu sou cara, eu conheço tudo, eu vou lá e resolvo a situação. Tá bom, mas não é assim que tem que ser. A gente tem que ter metodologia. É que nem jogo de futebol. O defensor tem que ficar atrás. O atacante tem que ficar na frente. E o meio de campo tem que ficar no meio. Não adianta você botar um lá no lugar errado, que vai dar besteira, você vai perder o jogo. Né? Então, sempre cuide da metodologia. Não. Tá. Quando a gente começa a vivenciar no grupo uma facilidade muito grande de comunicação, que tem médiuns que eles está tão aflorado a mediunidade deles, que eles não conseguem segurar a mediunidade. Então, vem um espírito atrás do outro. Vem um da comunicação, daí vem outro da comunicação, do outro da comunicação. Ele não consegue botar um freio nele. Tá? E isso é perigoso, porque a facilidade de comunicação pode servir à invasão de almas perversas. E almas que poderão, sim, destruir um grupo, destruir um trabalho, destruir uma casa espírita. E a gente escuta essas histórias sempre, e nós mesmos já vivenciamos isso na nossa pele diversas vezes isso. Então, jogando irmão contra irmão, fazendo a casa fechar as portas, ou fazendo grupos inteiros sair de um centro para montar outro. Isso é sempre assim. E só acontece por causa disso aqui. Ó, isso aqui tudo, esses 3 primeiros itens aqui. As pessoas não tomam cuidado. Quer falar alguma coisa, por isso? Não exercitá-la em médiuns com caracteres impressionáveis ou fracos. Ou seja, uma pessoa que tem uma debilidade mental, ela é um risco muito grande ela se envolver com espíritos brincalhões e maldosos. Então a gente tem que, pessoas que têm esse tipo de comportamento, a gente não aceita para trabalhar num grupo mediúnico. Até para defender o grupo e defender a própria pessoa que não venha sofrer. E não exercitá-la em crianças. Por quê? As crianças, até os 7 anos, elas normalmente enxergam os espíritos e falam com eles e lembram das vidas passadas. Se você começar a alimentar nesse imaginário das crianças ainda mais toda essa lembrança que ela tem, ela pode começar a lembrar de coisas muito ruins e que ela está vindo para uma missão
de ter que aprender a gostar de um pai que foi um atroz inimigo dela, ou de uma irmãzinha que foi a assassina dela numa outra vida, essas coisas todas, então essa criança vai ter sérios problemas de vivência na família. Então a gente pede ou recomenda que antes dos 15 anos de idade a gente não alimente muito isso nas crianças, até para que elas sedimentem o caráter delas bem direitinho, e daí sim, ali 14, 15 anos já dá para lançar no jogo, como eu tenho aqui 2 meninos de 14 anos aqui no grupo, né? Bom, outro risco da mediunidade chama perda ou suspensão. O que é isso? Acontece que nós temos 3 grandes grupos em que ocorre perda da mediunidade ou suspensão da mediunidade. Esses 3 grupos são um grupo de advertência, um de benevolência e um de provação. Muito bem. O de provação, o de advertência, é quando o médium deixa a desejar sob o ponto de vista moral e doutrinário. Ou seja, o cara está fazendo bobagem, está vendendo mediunidade, está usurpando do nome de algumas entidades, está enganando pessoas crédulas. Então, nesse caso, normalmente a espiritualidade tira a mediunidade do sujeito e ele fica sem pai nem mãe. Ele, de uma hora para outra, tem que virar um charlatão, porque não tem mais nenhum espírito que venha nele. Tá? E se vier, vai ser da pior qualidade possível. O outro grande bloco, que é o da benevolência, acontece quando as forças do médium estão esgotadas. Por exemplo, o Chico Xavier, nos últimos 5 anos de vida dele, ele não recebia mais nenhuma entidade. Por quê? O desgaste é muito grande no momento mediúnico, e se você estiver muito doente, você não vai ter condição física de fazer o trabalho. Então, eles, por benevolência, sacam a mediunidade da gente. E o terceiro grande grupo, que é o grupo das provações, ele acontece quando é para pôr à prova a paciência e a perseverança do médium. Veja, quando eu comecei a desenvolver minha mediunidade, eu tinha lá meus 19 anos de idade, 18 anos de idade, quando eu me concentrava, eu saía do corpo e eu me via, assim, no canto de cima da parede, eu olhava a mesa, todos os meus amigos ali na mesa, trabalhando, e eu assistindo de cima o trabalho. Eu ficava de camarote, o tempo todo. Mas eu não levava a sério. Então eu ia uma vez, faltava 2, daqui a pouco eu sumia 3 meses, daqui a pouco eu voltava, frequentava 5, 6 meses, direto, daqui a pouco sumia de novo. Então isso foram assim uns 2, 3 anos, foi assim que eu fui levando a mediunidade. O que aconteceu? Nunca mais eu tive essa possibilidade de assistir os trabalhos de camarote. Isso nunca mais aconteceu comigo. Até hoje, nunca mais aconteceu. Então, em outras ocasiões, você encontra médiuns que fazem curas maravilhosas, médiuns que dão palestras magníficas e, de repente, seca a teta. Não vem mais ninguém. Mas, eu não estou fazendo nada errado, eu não decididamente, não estou doente. Então, por que eu estou tendo essa provação? Estou tendo essa provação para demonstrar na prática até que ponto eu estou pronto para entregar a minha vida a uma causa como a doutrina espírita. Mesmo que eu não possa mais ser médico, eu posso continuar trabalhando na casa e demonstrar que o meu compromisso é com a doutrina, não com a minha mediunidade. Acima de tudo tem que ser com a doutrina. Alguma pergunta a respeito desses riscos da mediunidade que nós falamos? Todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada? Eu me coloco, cara, nesse último coisa que você falou aí.
que eu não, como eu não sinto nada, assim, então, o que eu penso? Eu estou estudando a doutrina, mas não adianta eu agir, não adianta eu sentar ali, não tenho, não abro as minhas portas, eu não sei o que acontece. Não adianta. Eu estou indo lá para tentar aprender a fazer isso. E eu vou continuar indo lá. Porque o mérito é muito maior. Porque quando você tem um velho chavão na doutrina espírita que diz assim, que na doutrina espírita você entra de duas maneiras. Ou pelo amor ou pela dor. E nós mudamos a coisa, que ou você entra ou pela dor ou pela curiosidade. E daí, eu prefiro até esse pela curiosidade, porque quando você tem a mediunidade explodindo no teu corpo, não tem mérito nenhum você se transformar em espírita. Você está indo lá para buscar o seu bem-estar, certo? Então, eu não estou indo lá para me melhorar, que eu tenho que ser diferente, que eu tenho que crescer. Eu estou indo lá porque eu tenho um pepino, eu quero me viver livre desse pepino. Então, o meu mérito nesse caso é desse tamanho. Agora, não, eu quero ir lá porque eu quero aprender a doutrina, mas você não tem nada que te atrapalhe na vida? Não tem nada, eu quero aprender. Veja a diferença que é. Porque daí você está vindo por tua livre e espontânea vontade, e não por uma livre e espontânea pressão. Venha, porque se você não vier, a vida vai continuar com essa desgraça, você vai continuar desse jeito. Então, é raro você encontrar pessoas que entram por essa porta. O que eu acho? Eu estou achando muitas respostas daquilo que eu nunca tinha, assim, uma outra coisa. Então, eu estou achando as respostas mais interessantes a coisa. Cada vez que eu leio, todo dia eu estou lendo um livro, ou agora estou lendo aquele, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aquilo me esclarece muito. Então, é uma coisa que, de repente, eu começo a ver que é útil para mim. Então, só que eu não, ali na mesa, numa coisa. Calma, não tenha pressa. Você vai chegar lá. Ontem no caso, o Andrade, ele depois que ele disse, olha, eu vi que chegou aqui, mas não sei quem, mais preto velho, mas não sei o quê. Ele tem posição, ele vê. Eu não sinto nada para mim, entendeu? Mas veja bem, eu não vejo nada. Eu só sinto. Então eu tenho que ficar o tempo inteiro super concentrado, porque senão eu tenho muita dificuldade de comandar um grupo. E as pessoas que são comandadas por mim, normalmente gostam de ser comandadas por mim, porque acham que esse meu cuidado, essa minha falta de ter uma mediunidade mais assombrosa, faz com que eu tenha que ter mais cuidado com tudo isso. Está entendendo? Então daí eu levo a coisa na risca, como tem que ser. Então, do limão eu faço uma limonada. Está entendendo? Pode ser que seja por não ter uma tanta facilidade, você toma mais cuidado. Exatamente. Você agarra uma técnica. Porque você já fez uma história de cabo a rabo já, né? Desde o começo até o fim. Quando eu fui consultório lá, né, que eu ia, depois deu uma melhorada, daí sumia, daí de repente dava piorada, voltava aqui. Então, tipo, na verdade eu comecei a querer estudar, meio que, um pouco por curiosidade, mas que na verdade não foi assim, foi mais por medo, sendo realista. Porque tem o caso da minha irmã lá, que sabe, né, que foi complicado, tudo, né, e eu tinha medo, assim, de entrar aqui e falar pra mim, não, que eu tenho a mediunidade boa, alta, não sei o que, o carro assim, vai entrar nesse troço aí, vai baixar um espírito em mim, estilo pombagira que chama, né? Então o meu medo era isso, acho que na verdade eu fugia, assim, quando eu tava começando a engrenar, eu fugia, porque aquele negócio, vai que dê certo, só que o medo era o desconhecido, agora você conhece, né? E agora eu dei aquela tapa, né? Isso é normal de acontecer. Bom, gente, então vamos passar para a parte prática de hoje. A parte prática de hoje, nós vamos falar sobre identificação de fluidos. Ou seja,
é aquilo que o Metzinho estava falando ali, lembra? Que quando a gente faz todo aquele preparo, já começa de manhã cedo na nossa casa, o dia de um trabalho, que a gente vai ter um trabalho mediúnico, desde cedo a gente tem que cuidar como os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas paixões, né? Com a alimentação, com a roupa que vamos usar, com o horário, para que tudo aconteça redondinho, para que a gente entre no trabalho, sente-se à mesa em condições de um tremendo relaxamento, e daí sim, em estando relaxado e cumprindo com toda a metodologia, nós vamos procurar sentir na nossa pele, sentir no nosso espírito, toda essa identificação de fluidos, porque os espíritos, infelizmente, eles não apresentam uma carteira de identidade para a gente dizendo assim, olha, eu sou José da Silva e o meu RG é 576-711. Você não tem isso. Então, como é que eu vou identificar um espírito? Tenho que identificar ele pelo fluido que ele me traz. Então, quando a gente estuda que os bons espíritos, quando se aproximam da gente, são calmos, eles exalam bons odores, normalmente a gente até é capaz de ouvir alguma música melodiosa e a gente fica num estado de êxtase maravilhoso. Poxa, se eu sentir tudo isso na pele, é porque é essa inteligência que está aqui, que não sei se é homem, se é mulher, não sei o que é, mas essa inteligência que está perto de mim é uma coisa agradável. E se é uma coisa agradável, só pode ser boa. Porque a gente também sabe que quando é um espírito atrasado, a gente vai receber influências de dores, de mal-estar, de cheiro ruim e até de sons ensurdecedores para nós. Então, isso não é uma energia boa que está perto de mim. O que nós vamos fazer com essa energia, se ela é boa, se ela é ruim, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas hoje é conseguir identificar esses fluidos. E qual é a técnica para a gente identificar esses fluidos? A percepção dos fluidos, ela vem da exteriorização do nosso espírito que sai quando a gente se coloca em prece, quando a gente controla a nossa respiração, quando nós nos colocamos em um relaxamento profundo, o nosso espírito ele tende a aumentar. Ele é que nem uma matéria plástica. Conforme você vai fazendo uma prece, você vai entrando em êxtase, você vai abrindo a tua aura vai crescendo, e quando ela começa a passar de um certo limite, que a gente chama de exteriorização, que é saindo do corpo, está se exteriorizando do corpo, ela vai possibilitar nós sentirmos o peso específico das criaturas que nos cercam. Ou seja, tudo aquilo que eu falei, se é uma coisa pesada ou se é uma coisa suave, se é uma coisa gostosa ou é uma coisa ruim que está nos envolvendo nesse momento. E daí nós vamos perceber que tem vários tipos disso. E eles podem ser agradáveis, suaves, calmos, pesados, repugnantes ou desagradáveis. Né? E nesse momento, vocês sempre terão a condição que nós chamamos de rechaço. Você pode rechaçar isso. Eu estou sentindo essa energia, não quero isso, não quero, eu não vou dar passagem. Eu não vou, porque o corpo é de vocês. O corpo é de vocês. Vocês são senhores absolutos do corpo de vocês. Então, a comunicação só se estabelece numa mediunidade educada se você autorizar. Se você não autorizar, você diz, não quero isso. Porque esse rechaço depende da nossa vontade. Lembra que eu estava falando de pessoas débeis, de pessoas com caráter fraco? Essas pessoas não têm vontade. Elas não têm vontade própria.
Então qualquer um vai lá e diz assim, vai lá dar um tapa na cabeça dele lá, e ele vai lá e tapa. Porque ele não se controla, ele não se manda. E esse é o lado ruim da coisa. Bom, como é que a gente consegue fazer essa percepção e analisar esses fluidos? A gente sabe que o fluido cósmico universal apresenta-se em dois estados distintos: a da eterização, que é o normal ou primitivo, e da materialização, que é consecutiva ao estado primitivo. E existe um ponto intermediário, que é a transformação do fluido em matéria tangível, onde porque não existe uma transição brusca da matéria etérea para a matéria sólida. Então existe uma transição lenta para isso. Esses fenômenos de cada estado, a gente chama de fenômenos espirituais e materiais, e que se produzem ao mesmo tempo simultaneamente. Por um contato incessante entre a vida corporal e a vida espiritual, o que leva naturalmente ao intercâmbio e interferência entre ambos os estados, no estado de encarnação, porém, o homem só pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os de domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Então, veja, essa é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente só percebe o nosso instinto contato, o nosso sentido. Só que existe muito mais que isso. E os espíritos também têm essa dificuldade. Então, vejam só que, para o espírito desencarnado, os fenômenos espirituais têm uma aparência tão material, veja bem, para os espíritos desencarnados, os fenômenos espirituais têm uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. Ou seja, o neguinho que morreu ontem, ele chega aqui e ele vê uma cadeira e ele tropeça na cadeira. Ele tropeça na cadeira. Porque para ele é tangível ainda. Logo que você desencarna, isso é tudo igual para o espírito, só que nós não vemos ele. Porque para nós, olha lá, o que são para nós é substância do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzir determinados efeitos, como fazem os homens em seus materiais, ainda que por processos diferentes. Ou seja, o espírito, ele pensa, ele fabrica a coisa que ele está pensando. Porque manipular esse fluido cósmico universal para quando você está desencarnado é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero agora aparecer para vocês de fraque. Eu imaginei um fraque, o fraque está montado na minha cara. E vocês vão viver de fraque. Agora eu quero viver de general russo. E está lá o traje de general russo. Tudo que eu for capaz de imaginar, eu sou capaz de produzir para mim. E esse é o grande problema quando a gente fala com os espíritos numa mesa mediúnica e que eles estão dizendo, eu estou morrendo de falta de ar, eu estou com dor, a minha mão não existe mais a minha mão, porque explodiu uma bomba na mão dele, qualquer coisa, e ele produz a falta da mão dele. Ou seja, ele elimina a mão do corpo dele com a força do pensamento. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e percepção dos nossos sentidos, porque eles são feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Alguns há pertencentes a um meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podemos fazer ideia mediante comparações imperfeitas. Então, vejam, muita coisa a gente não tem condição de saber como é que faz. Por exemplo, eu me lembro logo que começou uma neura no mundo espiritual, que os espíritos vinham e chipavam as pessoas. Quando a ciência descobriu, começou a falar de chip, não, porque você foi chipado, porque não sei o que lá, o fulano foi feito um dispositivo que colocaram dentro do corpo dele, esse dispositivo. Então isso acabou virando uma neura, porque para a gente entender que um espírito vai colocar um chip em nós, no nosso corpo espiritual, convenhamos, você tem que ter muita imaginação, certo?
Porque primeiro imaginar simplesmente a ação de um espírito. E a outra é você colocando um chip em você. Mas será que isso é possível? Não é possível? Isso é para outra aula. Se é possível, se não é possível, para outra aula. Bom, então, porque a pureza absoluta é o ponto de partida do fluido cósmico universal. E o ponto oposto dessa pureza é isso aqui, é matéria. Então, a pureza, a gente não sabe nem o que é, não dá para tocar. Agora, o material você conhece, porque nós estamos pertinho dele, né, que é o oposto da pureza. Entre esses dois extremos, da pureza absoluta para a materialidade, dão-se inúmeras transformações mais ou menos aproximadas uma das outras. O fluido mais próximo da materialidade, os menos puros, compõe o que se pode chamar de atmosfera espiritual do planeta Terra. A atmosfera do planeta Terra, ela é formada por todo esse ódio, por todo esse egoísmo, por toda essa maldade e por toda a bondade também que nós temos aqui. Tá? Isso tudo vai mesclando e a gente acaba tendo a nossa atmosfera do planeta Terra. E é dessa atmosfera do planeta que os espíritos encarnados e desencarnados desse planeta absorvem os elementos necessários à manutenção da sua existência. E eles não são homogêneos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Ou seja, quando você fica doente, o que você está acontecendo com você? Porque alguma coisa dessa sujeira na atmosfera está entrando dentro de você. E está te causando um câncer, está te causando um problema mais sério. Tá? Os espíritos atuam sobre esses fluidos empregando o pensamento e a vontade. Então, tudo está baseado no pensamento e na vontade, seja de nós encarnados ou seja dos desencarnados. Isso não muda, é igual. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada e podem inclusive mudar as propriedades desses elementos. E é por isso que a gente vê trabalhos de cura espiritual onde médiuns maravilhosos conseguem alterar processos cancerígenos, processos de cegueira, processos de um monte de coisas. Essas transformações resultam de uma intenção ou de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que essa se reproduza. Esse pensamento inconsciente aqui que é o nosso grande problema. Esse é o nosso grande problema. Quando nós não comandamos o que pensamos, quando nós fazemos aquelas afirmativas negativas, diz assim, a minha vida é uma desgraça mesmo. Hein? Como é que é? A tua vida é uma desgraça? Então nós vamos fazer dela uma desgraça. Porque eu nunca tenho dinheiro, eu nunca tenho tempo. A minha saúde é uma porcaria. É? Você está dando a intenção através do pensamento e da tua vontade, você está criando uma intenção que vai resultar na tua doença. Isso não é uma coisa nova. O Sócrates e o Platão já falaram isso. Nos tempos modernos, o Ford, o dono da marca do automóvel Ford, ele tinha na sala dele, na fábrica, um quadro escrito em letras garrafais, dizendo assim: se você pensa que você está certo, ou se você pensa que você está errado, nas duas formas você está certo. Sempre que você pensar que está errado, você está errado. E sempre que você pensar que está certo, você está certo. Quando você acredita nisso. Então, quando Jesus passava e dizia assim, você acredita que eu possa te curar? E o cara dizia, acredito. E ele dizia, então, vai que a tua fé te curou.
Não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Hoje, o mundo inteiro, graças a Deus, começa a falar sobre esse assunto. Quase todas as religiões falam desse assunto. Eu me lembro quando era criança, que a minha avó, se escutava dizer desgraçada, ela vinha e dava um tapa na boca da gente. Porque ela dizia, nunca fale isso para ninguém. Por quê? Porque isso era uma intenção que podia ser transformada numa verdade ali na esquina. E quando Jesus dizia que não era o que entrava pela nossa boca que fazia mal para nós, mas sim o que saía da boca, ou seja, a palavra, o verbo, o comando, a nossa fala, o nosso verbo é o comando do nosso coração. Quando você fala, esse ano vai ser difícil, você decretou para você que esse ano vai ser difícil, pronto. Não foi ninguém que disse, foi você que falou. Então, Clinton, só que eu não lembro o nome dele, era da época do nazismo, ele era ligado com Hitler, né? Ele tinha uma parte que falou assim, quando você conta 100 vezes a mesma mentira, acho que acaba se tornando verdade, né? Sim, senhor. Então, Uma mentira repetida diversas vezes pode se tornar uma verdade. E isso é certo. Então, e também lá na Bíblia tem uma passagemzinha que diz assim, o que tu temes se persegue. Esse problema das minhas costas, acho que não vai ter jeito. Você se terminou. Não, esse problema das minhas costas eu vou resolver até o final do ano, não tenho mais nada disso. Até o final do ano, de cada 90 dias eu mudo todas as células do meu corpo. Então, até o final do ano eu mudei para todas as células sadias e maravilhosas. Quantas pessoas já se curaram de câncer, já se operaram, já se recuperaram de tantas doenças malignas só com a força do pensamento. Então, vejam que a questão da intenção de um pensamento inconsciente pode nos levar para o sucesso ou para o fracasso. O pensamento dos espíritos pode, pois, modificar as propriedades dos fluidos e esta ação gera consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Os fluidos, originalmente neutros, ao se tornarem veículos do pensamento, ficam impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração. Veja, quando você admite que se eu conversar com um médium mediunizado e ele vai receber um pai de santo, que ele vai receber um Exu, que ele vai receber um orixá, e esse orixá vai te curar, será que foi o orixá que te curou? Ou foi a fé que você tinha dentro de você, que se falasse com ele você estava curado? E isso é o famoso efeito placebo. É aquele efeito que os laboratórios, para provarem remédios, eles dão para doentes diferenciados, água com açúcar, e dão o remédio para outro grupo. E daí, quando vão ver o resultado depois de 2, 3 meses, os dois grupos se curaram na mesma proporção. Porque todos imaginavam que estavam tomando remédio. E quem acreditava no remédio se curava, mesmo que fosse água com açúcar. Isso, gente, que eu estou falando para vocês, acontece todos os dias, desde que a ciência é ciência. A tal ponto que existe esse grande divisor de água de saber até que ponto um remédio é capaz de salvar a vida de alguém. Porque já salvaram tanta gente com água com açúcar. Mas o efeito placebo, o que é, afinal de contas? É só uma ilusão para o nosso cérebro? Ou é a fé que você desenvolveu dentro de você? Para desencadear a alteração molecular necessária dentro do seu corpo. Veja,
Muitas vezes, quando eu estou no meu consultório e eu pego uma pessoa que está com processo, por exemplo, de câncer. Eu ainda essa semana estava atendendo uma pessoa que com processo exposto, feio, e eu dizendo para ela de uma reprogramação mental. Procure lembrar quando você era formado de só uma célula. Só uma célula. Mas você era uma célula que tinha um projeto de vida colocado dentro do teu DNA. E esse projeto era comandado pelo espiritinho que estava tomando conta dessa célula. E ele comandou que essa célula se reproduzisse em 2, que as 2 se reproduzissem em 4, que as 4 se reproduzissem em 8, e assim por diante. E assim aos pouquinhos, você, só você, comandou a construção de todos os órgãos do teu corpo. Cada um deles. Não foi nenhum médico lá de fora, não foi nenhuma máquina lá de fora, isso foi a tua vontade, a tua intenção de se tornar um ser humano. Até que você formou o teu corpo inteiro. E durante muitos anos, você comandou todas essas células, esses bilhões de células que você tem no teu corpo, de uma maneira forte, decidida. Até que um dia você resolveu largar os pés. E daí você já não tinha mais a força para sair passear, você já não queria mais se divertir, não queria mais conversar com ninguém. E o cérebro, que é uma máquina extremamente inteligente e que usa muita energia, o que o cérebro faz nessa hora? Ele começa a desligar as partes que você não usa mais. Prazer, desliga, tec. Amor, desliga, tec. Tesão, desliga, tec. De repente, você está trabalhando com 30% da máquina. Só que todos esses departamentos que foram separando, eles acabavam influenciando no todo do teu corpo. E daí o todo do teu corpo começava a entrar em parafuso. E um grupo de células então começa a dizer assim, bom, já que não tem comando, então nós vamos fazer do nosso jeito. E se estabelece a doença em você. Mas espera um pouco. Quem deixou as células? As células de quem eram as células? As células eram tuas. Você para de comandar elas. Retorne o comando. Porque é exatamente igual a um exército. Tem um batalhão do teu exército que está se rebelando contra você. Retome com mão dura a disciplina desse exército e você se cura. Porque é você que tem o comando para construir ou destruir você mesmo. Vamos lá. As sensações que são transmitidas aos médios, sob um aspecto moral, os fluidos trazem o cunho dos sentimentos exteriorizados de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, bondade e por aí fora. E com respeito ao lado físico, eles são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, suavizantes, narcóticos, reparadores. Então vejam que nós temos as duas questões quando uma entidade se aproxima da gente. Você pode tanto sentir um mal-estar emocional quanto uma dor física. É muito normal um médium, quando é assediado por uma entidade atrasada, sentir dores fortes durante o trabalho. Não tenho medo que essa dor termine logo depois do trabalho. Mas não deixa de ser um ato de caridade você dar essa passagem. Porque, não esqueçam, vocês podiam rechaçar isso. Vocês podiam dizer, não, eu não quero dar essa comunicação. Vai ser muito difícil, eu não quero dar. Você tem esse direito. Se você quiser, está fazendo um ato de caridade.
Em síntese, as principais ações do espírito sobre a matéria são as que imprimem vitalidade ao corpo, sustentando a organização como instrumento de ação, as que irradiam as próprias características em razão da corrente mental que o médium lhe nasce na alma, formando ao seu redor um campo áurico específico, onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Então, é uma escala incorrente. Vai uma atrás da outra. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Ele cria formas de pensamento ao pensar, arrojando-as para fora de si pela atmosfera que ele caracteriza presente. E produz os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, manipulando os fluidos retirados dos médios. Não esqueçam que para fazer qualquer efeito físico, se não tiver doação de um médium, nenhum espírito faz nada acontecer. Nada. Nenhum fenômeno físico acontece se não tiver um médium que disponibiliza o fluido necessário para isso. Por quê? Para ter um efeito físico, tem que ter uma energia física. E o espírito não tem essa energia. Então, para ele poder materializar alguma coisa, tem que ter alguém doando a energia para ele. E o ambiente? Cada um de nós vive dentro do seu próprio mundo, carrega-o consigo e alimenta-o constantemente com seus próprios pensamentos diários. O conjunto desses mundos individuais forma um mundo exterior coletivo. Cada um vê, sente e compreende esse mundo exterior de certa forma, segundo a sua própria capacidade de ver, de sentir e compreender, e segundo o modo por que reage às suas influências. Então, ou seja, cada um de nós é um universo dentro de si mesmo. Cada um tem um gosto, tem uma tendência, tem uma maldade característica. Eu também tenho. Eu também tenho. Não pense que eu estou falando daqui para fora. Todos nós. O médium tem de formar para si um mundo individual bem equilibrado e harmônico, bem claro e metódico, onde as coisas materiais e espirituais estejam inteligentemente reguladas, cada uma no seu devido lugar. O que é isso aqui? É aquela metodologia que eu estava falando, tá? Em todos os domínios do universo, vibra a influência recíproca, ou seja, eu vou atrair os meus simpáticos e vou afastar os que não são simpáticos. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e da repercussão. O pensamento é uma força construtora que molda a matéria e se converte em atos. O mal e o bem, o belo e o feio, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. Daí quando vocês viram, vocês não viram que eram muito crianças ainda, aquela mulher maravilhosa, a esposa do Kennedy, casar com o Onassis, né, que era talvez o homem mais feio que já teve no planeta, né? Aí você assim, mas como é que pode uma mulher tão linda se apaixonar por um homem tão feio? Eu não quero ser maldoso porque ele era milionário, mas nós temos também o caso lá daquele monge, né, que tinha aquele corcunda de Notre Dame, né, que a mocinha se apaixonou, né, pelo bicho mais feio que tinha na paróquia. Então, ou seja, o belo e o feio viveram antes de tudo na nossa fonte mental. Lembro daquele filme que o cara casou com uma moça, que ela era enorme de gorda, e ele via ela magrinha, e só ele que via ela magrinha, todo mundo via ela gorda. Lembra? O amor é cego. O amor é cego, então. Mas é bem isso. É bem isso. Quando você ama, o feio, belo lhe parece. Tá? Cada espírito representa um universo por si. Assim, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos ou circulamos nas correntes da vida. E isso é um duplo trabalho do médium: colaborar para a criação das formas de pensamento positivas, reconhecer por meio das sensações físicas e mentais as intenções e a vontade do espírito. Então veja, você tem que sentir que ele tem uma boa vontade,
para daí eu vou dar minha energia para ele, porque senão ele vai me derrubar. Né? Ele vai derrubar a casa, vai derrubar o grupo. Então vocês têm que aprender a bater na mesa e dizer assim, não vou bater. Eu posso não dizer que você está bravo. Tá? E ele vai grunhir, está me segurando, está me amarrando. Toda vez está dizendo, não vou fazer. O que você está falando, não vou fazer. Então, eu posso dar o seu recado, mas do meu jeito. Não tenho que dar o recado exatamente como você quer. Aqui já é outra aula. Agora vamos nos preparar então para a parte prática.